Fala, meus irmãos. Quem tá falando aqui é o Futebol de Última Hora. E hoje a gente veio aqui para comentar tudo o que aconteceu nessa quarta-feira de Copa do Brasil. Começando aqui pelo jogo do Vasco e Paysandu, lá em São Januário, que foi uma completa loucura. Mesmo o Vasco ganhando de 2-0 o primeiro jogo, todo mundo sabe que o Vasco é Vasco, né? Em qualquer jogo ele pode entregar do nada ou dar uma goleada no time. Mas, para a felicidade dos vascaínos, o primeiro tempo foi uma bela exibição de futebol do Vasco, com muita pressão, bola na trave, Paulo Henrique tentando fazer gol, até eles acharem um pênalti contra o Paysandu. E o Rojas bateu e foi totalmente feliz na decisão, 1-0 Vasco. E ainda no primeiro tempo, o Vasco continua sendo feliz, com Thiago Mendes marcando o segundo gol do Vasco, depois de lançar uma bola para fora, teve sua segunda chance e marcou um belo gol. Mas como felicidade de vascaíno dura pouco, nos acréscimos do primeiro tempo, Tylon pega uma bola, corta e chuta no canto inferior direito do Léo Jardim, que não consegue alcançar a bola. Acaba o primeiro tempo, 2-1 pro Vasco. Como eu volto a repetir aqui, felicidade de vascaíno dura pouco. No início do segundo tempo, goleiro dá um lançamento por ponta do Paysandu, Paysandu faz o cruzamento, gol contra de Alan Saldívia do Vasco. Horroroso. Agora, pelo amor de Deus, como sofre esse torcedor do Vasco. Após o gol contra do Vasco, em vez deles tentarem segurar o jogo, fazer um futebol bonito, 1-2, tentam de qualquer jeito marcar o terceiro gol, erro atrás de erro, bola para fora, atrás de bola para fora, e para finalizar, no final do jogo, Thiago Mendes ainda dá uma cotovelada no irmão, toma vermelho nos 90, só para largar de ser otário. Fim de jogo, 2-2 Paysandu, Vasco passa no agregado, 4-2 Vasco. Agora a gente já vai passando para o jogo entre Juventude e São Paulo, na casa do Juventude, jogo que surpreendeu muita gente e deu muita polêmica para alguns. Começo de jogo, ao primeiro tempo o Juventude já te mostra que não veio para brincar, começa atacando o São Paulo, tentando infiltrar a defesa, mas aos 40 minutos Luciano sai machucado e entra o Ferreirinha para tentar resolver a situação para o São Paulo. E por incrível que pareça, 4 minutos depois que o Ferreirinha entra em campo, faz uma falta desnecessária, agressão no irmão na área dele, toma vermelho para largar de ser otário. São Paulo indo para o segundo tempo com 1 a menos em campo, 0-0 o jogo, 1-0 no agregado. Aí começa o segundo tempo, até os 20 minutos, só Juventude em campo. E gol do Juventude de escanteio. 1-0 Juventude, agregado 1-1. E 5 minutos depois, para acabar com a esperança do São Paulo e todos os torcedores tacarem o pau no Ferreirinha, 2-1 Juventude, no agregado, mais um gol de escanteio. E já aos 40 minutos do segundo tempo, São Paulo totalmente nervoso, sem esperança, caindo para o Juventude na Copa do Brasil. Depois do cruzamento, Gonzalo Tapia acha uma cabeçada e empata o jogo para 2-2, levando para os pênaltis. Mas, como já diz o ditado, tem dia que é noite. Final do segundo tempo, São Paulo pressionando, tentando fazer um gol, bola para fora, goleiro defende e no último lance do jogo, cruzamento do Juventude, mais um gol de cabeça e acaba o jogo, 3-2 Juventude no agregado, um vexame para o São Paulo que após esse jogo teve seu técnico demitido. E agora vamos falar dos jogos mais esperados da noite, o famoso Ney Day, Curitiba e Santos na casa de Curitiba, 0-0 primeiro jogo, e mesmo sendo o jogo mais esperado do dia, todo mundo sabe que só um dentro de campo sabe tocar na bola, que é inclusive o Neymar Júnior. E como todo mundo sabe,
Curitiba e Santos, jogo horroroso. Dois times totalmente abaixo da média do futebol brasileiro, tirando o Neymar, que com certeza foi importantíssimo para a vitória do Santos e com certeza merece a convocação. Agora, realmente, partindo para o jogo e parando de babar o ovo do Neymar, sinceramente, um jogo chato pra caralho. Dois times totalmente incompetentes, que não tem um bom nível de futebol a ser mostrado. E por isso, o jogo só foi interessante no primeiro tempo. 20 minutos, Gabriel Bom-Tempo faz o golaço com assistência de Neymar. E 8 minutos depois, Adonis Frias aproveita um cruzamento depois de uma jogada ensaiada de escanteio. 2-0 Santos em cima do Curitiba. Mesmo Curitiba tendo um gol anulado no primeiro tempo. Acaba o jogo, Santos classificado. Ótimo dia de Ney Day. Infelizmente sem gol do Neymar, mas com vitória do Santos. Agora partindo pro clássico paulista dos pequenos. Mirassol e Bragantino. 1-1 no primeiro jogo. E vamos pro segundo jogo na casa do Mirassol. Como a maioria de vocês sabem, Mirassol apresentou um belíssimo futebol temporada passada, sendo o time que mais venceu jogos dentro de casa. E na Copa do Brasil desse ano não ia ser diferente. Primeiro gol do Mirassol aos 20 minutos do primeiro tempo. Tiquinho Soares aproveitando um belo cruzamento de Everton, ampliando para o Mirassol 2-1 no agregado. Realmente, primeiro tempo foi um belo jogo, um jogo bem disputado. Mirassol atacando de um lado, Bragantino atacando do outro, mas ao fim do primeiro tempo, José Herrera consegue marcar após uma assistência de Zido Pita, 2-2 no agregado. Começando o segundo tempo, Bragantino se mostra muito mais confiante no jogo, atacando pela direita, atacando pela esquerda, atacando pelo meio, mas mesmo assim não consegue fazer o caralho do gol. E aos 68 minutos, depois de uma falha absurda da zaga do Bragantino, começando pelo goleiro dando uma fatiada horrorosa no meio de campo, sobra pro cara do Mirassol, Edson Carioca, 2-1 o jogo, 3-2 no agregado, Mirassol passou. Logo após, vamos falar de Ceará contra Atlético Mineiro na casa do Vozão. Primeiro jogo, 2-1 para o Atlético Mineiro, querendo a classificação contra o Vozão em casa. E sinceramente, que jogo horroroso! Atlético Mineiro mais uma vez se mostrando um time totalmente incompetente. Já aos 4 minutos do primeiro tempo, Mamá de Guissé faz um pênalti muito burro, muito burro. Não sei como esse cara foi parar no Atlético Mineiro. Empresário, me liga, eu também jogo bola, seu arrombado. E como vocês conhecem a arbitragem do futebol brasileiro, puta que pariu, meus irmãos. 4 minutos só para confirmar o pênalti e o cartão vermelho. Gol de Alex Silva de pênalti. 1-0 Ceará. Meu irmão, e quando eu falo que o jogo foi feio pra caralho, vocês não têm noção do quão feio pra caralho esse jogo foi, mano. Atlético totalmente incompetente na saída de bola. Lianco não consegue acertar um passe. Pelo amor de Deus. E aos 20 minutos do primeiro tempo, Lianco erra mais um passe e é gol do Ceará. Sorte desse arrombado que o gol foi anulado porque teve um choque com Everson, continuando o placar de 1-0 Ceará. E por incrível que pareça, 3 minutos depois, gol contra do Everson. Meu irmão, que dia foi esse pro Atlético? O irmão cortou um, cortou dois, ia fazer um golaço do caralho. Aí lá vem o zagueiro falando: porra, hoje é meu dia de sorte, meu irmão. Vou salvar o time, vou salvar embaixo do gol. Vai lá, tira o gol e bate na costa do Everson. Gol contra do Everson, 2-0 Ceará.
E sinceramente, eu não vim aqui cobrar o Ceará porque, porra, o Ceará é um time bem menos qualificado que o Atlético e simplesmente o Atlético não conseguia mais fazer nada no jogo. Primeiro e segundo tempo, total do Ceará. Ceará só não marcou gol porque não quis. Com a sorte do Atlético de ter bola na trave, de ter defesa absurda do Everson, aos 90 minutos do segundo tempo, Pacini marca para o Atlético, levando para os pênaltis. E totalmente desmerecida a vitória do Atlético nos pênaltis por 4-2, já que o Everson salvou a pátria do Atlético mais uma vez, porque foi um jogo completamente horroroso para a zaga do Atlético. Um vermelho e o Lianco que não acerta um passe. Mas mesmo assim, Atlético classificado. Agora a gente vai falar da surpresa do momento, meus irmãos. Remo contra Bahia. Primeiro jogo na casa do Bahia. 3-1 pro Remo. Totalmente merecido. Remo vem se mostrando um time mediano e que tem condições de sobreviver na Série A e de avançar mais uma vez nessa Copa do Brasil. E na minha visão, esse jogo tinha tudo para ser mais um jogo horroroso, chato de assistir. Bahia tendo que fazer 2 gols para empatar o jogo na casa do Remo, coisa que ia ser muito difícil porque o Remo em casa está se mostrando um time forte. Não tem medo do adversário junto com a torcida. A torcida tá levantando o Remo para cima. Mas, para minha felicidade, que sou um amante de futebol, já aos primeiro tempo, aos 21 minutos, gol do Bahia de escanteio. Eric aproveita o cruzamento de Everton Ribeiro. 1-0 Bahia, 3-2 no agregado. Mas, como eu disse anteriormente, Remo vem se mostrando um time muito forte dentro de casa e acabou completamente com a chance do Bahia, fazendo um gol aos 35 do primeiro tempo, com Patrick aproveitando um passe vovó de Aleph Manga, e aos 90, último lance do jogo, Leonel Pico faz o segundo gol do Remo, 2-1 Remo, agregado 5-2 pro Remo. Tchau, Bahia, volta pra tua rede, preguiçoso miserável. E, sinceramente, eu sendo um torcedor do Flamengo, é pra mim uma vergonha mostrar esse jogo do Palmeiras, meu irmão. Uma vergonha. Como esses caras têm tanta sorte em sorteio, mano. Me explica como que vai perder pro Jacuipense, meu irmão. Como que vai perder, mano? Eu não vou perder meu tempo mostrando os gols desse arrombado, mano. 7-1 no agregado pro Palmeiras. Gol do Marício, Felipe Anderson, Eric Belé e Luigi de pênalti. E um atento pro Felipe Anderson. Vira craque em jogo pequeno. Parecia o Messi dentro de campo em 2019. Só loucura, meu irmão. 7-1 Palmeiras. Passou para a próxima fase. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal. Se aparecer o botão de hypar, hypa nessa porra que tu não tem ideia a dificuldade de fazer um vídeo desse, meu irmão. Tamo junto.